Agora são 11 horas e 49 minutos. Estamos recebendo pela primeira vez, com muita honra, Luciano da Fonseca Elia. O Luciano possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também especialização em aperfeiçoamento de psicologia, em assistência psiquiátrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, doutorado em psicologia clínica pela PUC também do Rio, pós-doutorado pela PUC também do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da Diretoria de Assistência e Pesquisa em Psicologia, Educação e Cultura, psicanalista em formação permanente no Laço Analítico Escola de Psicanálise, assessor técnico científico ad hoc da Fundação Carlos Chagas Filhos, em amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, consultor integrante da Comissão e Fórum do Governo do Estado do Rio de Janeiro e membro do Corpo Editorial de Estudos e Pesquisas em Psicologia. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicanálise clínica e pesquisa, atuando principalmente nos temas psicose, sexualidade e psicanálise. E ele já há 19 anos. Bom, primeiramente, bom dia, Luciano. Bom dia. Luciano, faz 19 anos que você comete a loucura, que para mim é loucura, de quinzenalmente sair do Rio de Janeiro e vir para Varginha fazer atendimento. Exatamente, é uma boa loucura. E me diga como é que são feitos os atendimentos, o que você faz aqui em Varginha? Aqui, eu faço agora várias coisas. Eu faço atendimentos o dia todo, no dia de sexta e sábado eu atendo as pessoas da cidade que me procuram para fazer análise. Eu coordeno atividades de transmissão e formação de psicanalistas no Laço Analítico, que existe em Varginha. Aliás, é a primeira e única escola de psicanálise de Varginha. Foi fundada por nós e vários psicanalistas da cidade que sustentam esse trabalho. E agora também tenho o prazer de trabalhar com a Abraço, que é essa instituição voltada para o atendimento, o enfrentamento da questão do uso abusivo de drogas, e que é uma ONG, da rede complementar. Eu faço supervisão lá. Então, eu estou me diversificando aqui também. Que maravilha. A Varginha agradece, viu? Eu em nome de Varginha, quero te agradecer. Sou muito grato a Varginha também. Agradecer a Maria Anela Fortunato, que está aqui, presidente da Abraço, que conseguiu viabilizar essa entrevista. É difícil a gente falar, mas Luciano Elia, a droga está se tornando uma epidemia. O que pode ser feito para se conter essa epidemia? Porque hoje uma das coisas que me preocupa muito, inclusive na reunião da Câmara eu acabei até falando sobre isso, é que recebi informações que, na verdade, o que se comercializa aqui em Varginha não é o crack. As pessoas falam, não, estou consumindo crack, isso, aquilo. Mas, na verdade, o que está se comercializando aqui hoje é o Oxy, que parece que é muito pior que o crack. E nós estamos aí, parece que o negócio está disseminando, e todos os bairros da cidade hoje têm usuários e traficantes, sabe? Eu acho que as autoridades ainda não perceberam o tamanho que está o problema na cidade. O que pode se fazer para se conter isso? Bom, primeiro vamos saber o que leva a isso, para depois saber como Essa segurar. pergunta sua é muito importante, tão importante quanto difícil de responder, Porque o que pode se fazer em relação a isso, várias coisas. Mas primeiro eu queria até agradecer a ocasião de estar aqui, que eu não pude fazer isso ainda. Que eu acho que é um tema tão importante, complexo e polêmico, que a possibilidade de falar sobre ele, que está me sendo dada aqui, também me parece muito boa. Eu queria, então, dizer do prazer de estar aqui. Mas, enfim, Carlos, eu gostaria de abordar o tema exatamente tentando dar a ele a complexidade que ele tem, que essa sua pergunta tem. Porque quando uma coisa se apresenta ao mundo social, à sociedade e ao próprio poder público como muito grave, a primeira reação que a gente tem é um pouco alarmista, não é? Quer dizer, nos desperta um impulso alarmista. Temos que fazer alguma coisa e as primeiras medidas são meio salvadoras. E a gente sabe que um problema dessa magnitude não há soluções mágicas nem salvadoras. Então, eu acho que a primeira coisa é desfazer o caráter alarmista e terrorista que o crack está tomando. Eu até me pergunto por que está se falando disso de uma maneira tão terrorista. Há uma epidemia? Há. Sem dúvida há uma epidemia no sentido, quer dizer, se a gente for considerar os dados epidemiológicos, o número de jovens que está usando é crescente, todo mundo sabe disso, não precisa ser um especialista para conhecer essa realidade, as famílias trazem isso, e no seu desespero. Mas, na verdade, isso é fruto de um processo histórico. As coisas não chegaram assim da noite para o dia, isso tem uma evolução histórica. A problemática do crack, a meu ver, e das outras drogas, ela é uma problemática psicossocial, ela não é uma problemática como está se tentando crer hoje, vamos dizer,
de doença mental ou orgânica. Está se tentando transformar o usuário de crack num doente, num dependente químico, por exemplo. É uma expressão que está ficando corriqueira. A gente se refere a eles como dependentes químicos. Isso é cientificamente discutível. Não se constata dependência química no sentido orgânico. Na maioria desses usuários, qual é o brasileiro que conhece a realidade em que vive, que em sã consciência vai dizer que a maioria dos usuários de crack, que são de uma população pobre, que viveu num processo de exclusão de possibilidades sociais importantes durante décadas, né, é um doente orgânico que tem uma dependência por uma droga. É evidente que ele é multidependente, ele tem problemas de todas as ordens, ele tem uma família desestruturada, ele não tem possibilidade de emprego, ele vive em comunidades sem nenhuma condição de uma vida decente. Então a droga entra aí como um sintoma social, né, psicossocial, de uma situação grave. Como é que você vai combater uma complexidade dessa, tratando ele como um doente e chegando a dizer que tem que retirá-lo do seu convívio social, interná-lo, porque a internação compulsória se baseia nisso, né? Interná-lo, quer dizer, romper os vínculos dele, comunitários, que ele tem, porque diferentemente de um doente mental, por exemplo, de um psicótico, não sei se esses termos são compreensíveis, mas ele não é um louco, de um maluco, né, que a gente chama assim, que durante muito tempo foi exatamente a população que ocupou as internações. Esse termo internação se vinculava aos doentes mentais. Houve um processo no Brasil chamado Reforma Psiquiátrica Brasileira que teve êxito em desmanicomializar. O que é isso? Tirar os loucos dos hospícios, trazê-los para o convívio e criar uma rede de atendimento a eles. Eu me pergunto, e coloco essa conversa aqui na nossa conversa, como você qualificou, um bate-papo, por que será que as forças capitalistas, inclusive, os donos de hospícios, para falar claro, que perderam, né, grandes somas de dinheiro público para o financiamento dos seus hospícios, estão agora por trás do movimento que quer repovoar os hospícios com usuário de crack. Quer dizer, a gente conseguiu tirar os loucos do hospício, teve êxito em dar outros tratamentos alternativos, e acho que isso desagradou a muita gente que agora faz uso do crack para dizer assim, olha como precisa internar. Será que a melhor coisa para o usuário de crack, que tem uma problemática, repito, que não é orgânica, não é um problema da sua vida, não é do seu organismo, nem mesmo é um doente mental, será que ele precisa ser tratado isolado da sociedade, em comunidades terapêuticas rurais ou não, de qualquer maneira, levado compulsoriamente para isso? Ou ele precisa de um atendimento, sem dúvida nenhuma, emergencial, porque também, quando a gente diz isso, a gente às vezes é mal interpretado como, então deixa ele morrer, deixa ele sem assistência só para não interná-lo compulsoriamente. Eu não sou a favor disso, acho que internações, às vezes compulsórias, ou seja, sem que o sujeito concorde em ser internado, tem que ser feitas. Eu já participei disso, com pessoas com outro tipo de sofrimento. Mas quando você transforma isso em política pública, a coisa muda de figura. As instâncias públicas, o governo federal, os estaduais e municipais, eles não podem criar uma política baseada numa solução, primeiro, como eu disse, salvadora e alarmista. Segundo, que não leva em conta os interesses econômicos em jogo. E terceiro, ineficaz. Sabe por quê? Porque um usuário de crack passa 1 mês, 2, 6 meses internado e ele volta e diz assim, a minha vida não mudou. Escutei isso de vários. Sabe, doutor, fiquei internado lá, voltei, botei o pé na jaca. Porque a minha vida está pior do que estava antes. Ninguém tratou da minha vida enquanto eu estava internado. Ele está dizendo isso o quê? O que ele está dizendo com isso? Que o uso do crack é um sintoma, não é o problema em si. Ele não usa crack porque ele é um dependente de crack. Ele usa crack porque a droga entra como uma anestesia enorme para uma situação social que precisa ser tratada. Então, a minha posição não é nem... Eu não sou contra, eu queria até caracterizar assim, a gente às vezes é a favor ou contra. É claro que eu sou contra a internação compulsória como prática política, como política pública, não como um fato isolado, que muitas vezes é necessário, um ato clínico que é preciso fazer. Às vezes a pessoa precisa ser internada e às vezes ela não está em condições de dizer eu quero, concordo, no sentido como se fosse assim para fazer a vontade dela. Às vezes ela tem que ser internada sem a sua vontade, mas isso não pode virar política pública. A minha questão, eu participei da política pública do Ministério da Saúde na área de infância e adolescência, então eu conheço um pouco de políticas públicas. E eu tenho a dizer, assim, veja, estou falando, você pode me interromper para a gente dialogar, mas assim, só vou acrescentar esse aspecto. Existe uma política pública de enfrentamento do uso das drogas muito eficaz
Eu me pergunto por que o governo parou de investir maciçamente nessa política que já está constituída, que se chama política de atenção psicossocial, que não se baseia na internação compulsória, e passou a não investir nessa rede. É uma rede potente, porque é uma rede que tem consultório de rua, tem CAPS-AD. Varginha tem um CAPS-AD. Poderia ter mais de um. Podia ter consultório de rua, não tem. Podia ter uma prática de redução de danos. O que quer dizer isso? Atender o usuário enquanto ele está usando a droga e não exigir que ele seja desintoxicado à força ou abstinente para então tratar, quer dizer, tratar ao longo do uso. E uma série de medidas que estão sendo desconsideradas. O dinheiro está indo, não é pouco dinheiro. Eu tenho notícias do volume de verbas e investimentos que estão sendo feitos nessas práticas de comunidades terapêuticas e internação compulsória, em vez de investir qualificando a rede, de modo a que ela pudesse ter efeitos muito mais eficazes no enfrentamento da droga. Então, a minha posição é de a gente parar para pensar antes de sair propondo coisas emergenciais, salvadoras e ineficazes. Eu costumo falar, Luciano, que hoje a grande responsável pelo problema de drogas somos todos nós. Passa pela igreja, que antigamente os padres, pastores iam nas casas, orientavam, etc. Não existe mais isso. Passa pelas escolas, que hoje a distribuição de drogas em escolas é uma coisa absurda, tá? Realmente absurda. Que isso levou o quê? A uma falência da família. Não existe mais a família. E o pior, os meios de comunicação, notadamente a internet, acabou aquela história que existia antigamente de você esperar o pai para almoçar, todos almoçavam juntos, jantavam juntos, havia diálogo, não existe mais isso. Na verdade, isso na classe média, né? Na classe média. Mais pobres, nas que são os que mais... é o seguinte, o problema cria-se o filho e joga-se na rua. E esse assistencialismo criado pelo PT, com Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, fomentou também que não houvesse trabalho. Você está dando peixe, mas não está ensinando o cara a pescar. E para complicar... Não, tudo bem, mas vamos lá. Eu acho que tirou da miséria muita gente que vivia na fome. Da miséria, mas se você for analisar, 50% ou mais das pessoas que recebem Bolsa Família, etc., acabam não se utilizando do benefício para a família. Acaba utilizando de uma outra forma aqui. Agora, o que eu tenho visto é o seguinte: hoje, a droga saiu da classe média, classe alta, veio para a classe baixa, que antigamente era muito caro, etc. As famílias estão totalmente desestruturadas e um grande problema está surgindo. O que acontece? Eu tenho visto muito isso aqui, Carvalho, Padre Vitor, etc. A pessoa chega a 12, 13, 14, 15 anos, você sabe que você não consegue segurar a filha em casa. Normalmente, os adolescentes saem, encontram amigos que são usuários de droga e os amigos começam. Experimenta aqui, vê como é, dali a pouco está viciada. De repente, moças bonitas até, tá? Estão se prostituindo por 10, 20 reais para não contar para a família que são usuários, para comprar droga. E pior, muitas vezes o próprio pai está vendendo o que tem dentro de casa. Às vezes a mulher está trabalhando, chega, não encontra nem móveis, não encontra mais nada em casa para financiar as drogas. E o que me preocupa é que a gente vê ações de um lado e de outro, mas não são complementares. Parece que as ações não são integradas. De tal forma que se você interna, vamos dizer, no caso de internação, já aconteceu comigo, eu internei 10 pessoas. Das 10, 6 já foram liberadas, passaram 6 meses de internação. 5 voltaram para a droga. Mas é claro, a internação não resolve nada das causas da droga. Então, esse é o problema dela. O que poderia se fazer socialmente para resolver esse problema? Eu tenho algo a dizer sobre Vamos isso. Lá. Eu acho que teria que se enfrentar o problema na complexidade dele. Primeira coisa, eu acho que você caracterizou um pouco situações mais da classe média, né? Porque mas o grande contingente populacional que nos autoriza a falar de epidemia não é na classe média. O usuário de droga é pobre, fundamentalmente. Até porque o crack é barateado, você tocou nisso em relação à cocaína. Houve um barateamento, uma acessibilidade, vamos dizer, um acesso maior a camadas populacionais mais pobres. Então, eu acho que a realidade das classes pobres que usam droga não é essa realidade de colégio, de ser apresentado, nem vão ao colégio. Você falou em família, de almoço, não tem nem família. Não, geralmente eles param de estudar depois que começaram a usar a droga.
Mas antes, normalmente, estão sim. Não, mas a maioria, lá, pelo menos eu digo das grandes cidades, assim, a gente sabe que, por exemplo, eu trabalho na zona oeste do Rio, Realengo, Bangu, Padre Miguel, são bairros extremamente populosos, a gente fez um trabalho lá com usuários de drogas. A maioria das cracolândias, como passaram a ser chamadas, são de pessoas que não têm nem vida familiar estruturada, nem tem para onde voltar para casa, quer dizer, já foram expulsos de casa, romperam seus vínculos familiares. Mas aqui em Varginha muda um pouquinho. A gente tem visto o seguinte, a droga está atingindo principalmente adolescentes e jovens, tá? E pessoas que estão aí com 12, 13, 14, 15, 16 anos, que estavam estudando, param de estudar. Eram pessoas decentes, se prostituem para vender as drogas. Pior, aí o que acontece? Um drogado acaba transando com uma menina que também está drogada, nasce uma criança, não tem oportunidade de emprego. Porque, olha, o primeiro emprego em Varginha está o maior fiasco da história. Não tem primeiro emprego para ninguém. E aí, no desespero, o que o cara vai fazer? Vai traficar. E o que tem acontecido em Varginha? O traficante, como tem esse código da criança e adolescente, o traficante está contratando hoje adolescentes que são menores de idade para fazer as entregas das drogas. Porque tem menos a questão da punição. Mas esse raciocínio tem que ter cuidado com ele, né, cara? Porque acaba justificando redução de maioridade penal, uma série de coisas que são altamente discutíveis do ponto de vista político e ideológico. Eu queria dizer que pode ser que em Varginha haja, como você está dizendo, você é daqui, você conhece, é um vereador, conhece a cidade, muito mais do que eu, e alguém que trabalha com comunicação, com rádio, tudo isso. Agora, eu sustento que, em termos de Brasil, os grandes contingentes de usuários de drogas são pessoas de famílias desestruturadas, que passaram por um longo e insidioso processo de exclusão social. Então, não posso levar a sério uma proposta de enfrentamento disso que não leva em conta essa realidade. Então, eu penso que a primeira coisa é receber esses usuários no próprio circuito social que eles vivem e não tirá-los dali. Porque é ali que estão os problemas que precisam ser tratados. Não está dentro do organismo dele. Não adianta eu aplicar drogas, outras lícitas, supostamente desintoxicantes, para substituir o crack por uma droga medicamentosa. Quer dizer, a medicalização da droga, do uso, do tratamento, que é o que se faz na desintoxicação, ela é absolutamente ineficaz, porque ela não toca no problema. Ele não tem um problema orgânico, repito, ligado à substância da droga. Ele tem um problema social, psicossocial. A gente diz assim porque inclui, né, o aspecto psíquico, mas é social fundamentalmente. Se eu não tratar dele nos circuitos sociais em que ele vive, de modo que ele possa trazer para mim, a cada vez que eu atenda, as dificuldades, a vida, enfim, as experiências duras que ele tem na vida social, e puder alterar a posição dele em relação à droga, quer dizer, abrir outras vias de possibilidade para ele, eu não acredito nesse tratamento. Eu só posso acreditar no tratamento que eu vou tratar do mal lá onde ele está, e não, supostamente, dentro de um organismo. Então, o senhor quer dizer que o vício, em função das drogas, não é físico, e sim psicológico? Psicossocial. Psicossocial. Porque não é psicológico também, no sentido de uma doença mental. Eles não são doentes mentais. Eles vão às vezes vão para serviços que são para doentes mentais e dizem assim, eu não vou ficar aqui, eu não sou maluco. E não é mesmo. Tem lá um delirando, um outro alucinando, né? Os psicóticos. E ele diz, eu não tenho o que fazer. Ele não tem mesmo. Ele é uma pessoa que não tem nenhum distúrbio mental grave. Ele tem uma problemática, vou repetir, psicossocial. Então, toda a estratégia só pode ser psicossocial. Me parece que isso é uma questão de lógica. Se eu começo a defender a internação no lugar, sabendo que ela vai ser ineficaz, porque a vida dele não muda enquanto ele está internado, que nem é do organismo dele que se trata, o que eu estou produzindo? Outros interesses. Quer dizer, eu tenho clareza de que essa prática das internações... Acho que quem propõe muitas vezes, por exemplo, você fez referência a essa vereadora, né, que está propondo aqui. Acho que ela certamente está interessada em fazer o bem. Eu não tenho dúvida de que conheço várias pessoas muito bem intencionadas que defendem a internação compulsória. Eu não acho que elas estão a serviço de interesse, estão querendo trazer soluções. Muitas vezes essas soluções, a gente tem que parar para pensar se essas soluções são as melhores, mas não ficar contra as pessoas que defendem isso. Acho que isso é um pouco ineficaz. Vamos conversar. E quando uma coisa aparece endemonizada, quer dizer, o crack virou o demônio. Vamos parar um pouco com isso, né? Desde quando o problema do Brasil é o crack, o problema dessa população? Isso virou endemonizado. Na verdade, o problema do Brasil é a parte social.
Pronto, o Brasil é distribuição de renda, ainda Exatamente. não é isso? Então não é a corrupção, não é o mensalão e não é o crack. O problema do Brasil é a estrutura social e econômica que ainda é, apesar de ter melhorado, aí eu discordo daquele ponto, já que é um bate-papo. Acho que o Bolsa Família não é paternalista, acho que tirou uma camada da população que vivia abaixo da linha da miséria e não podia comer, e hoje você não tem a rigor fome do Brasil no mesmo nível. Quer dizer, esses governos dos quais eu discordo em alguns aspectos do PT, conseguiram erradicar a miséria e a fome no Brasil, isso a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. Então eu não concordo com esse argumento de que o Bolsa Família serve para gerar desemprego, porque em vez de trabalhar ele fica com a Bolsa, porque na verdade ele não trabalhava e não tinha mercado de trabalho para ele. Então, mas enfim, por que o mesmo governo do PT, que conseguiu fazer algo tão bom como a Bolsa Família, consente numa política de internação compulsória, rasgando toda uma política construída ao longo de 30 anos, baseada como eu falei, na atenção psicossocial? Cadê o investimento em CAPs AD, em consultórios de rua, com pessoas qualificadas para abordar essas cracolândias lá no local deles, intervir na vida deles? Não há investimento nisso. Quer dizer, o Ministério da Saúde até tenta, mas o governo tem contradições. Há pessoas acima do Ministério da Saúde, assessores diretos da presidenta Dilma, que defendem as comunidades terapêuticas de um modo absolutamente contrário ao que vem se fazendo na política. Então, a minha posição é assim, só concluindo esse raciocínio, que as famílias queiram internação, eu entendo. Eu entendo muito bem que uma mãe diga, meu filho está quebrando a casa, eu tenho que fazer alguma coisa, e chega desesperada. Você não vai dizer para ela, não vamos internar, vamos fazer outra política. Você tem que trabalhar com essa mãe o desespero dela. Eu entendo que as pessoas queiram remédio, queiram medicação, queiram internação, queiram soluções. O que eu não entendo é que uma política pública elaborada pelo governo, sustentada por gestores, se ponha nessa mesma forma emergencial imediata. A gente tem que ter uma visão mais complexa e para enfrentar um problema desses, que é brincadeira achar que internar... Primeiro que você não pode manter uma população internada indefinidamente. Você vai criar uma população paralela dentro das comunidades. Então os jovens vão passar a viver na comunidade? Como assim? E quando saírem, alguma coisa é oferecida a eles em termos de reinserção social? Não é. Então, é muito mais eficaz, Carlos, tratá-los nos seus laços sociais. Eles são pessoas que têm circuitos sociais, relações sociais fora da lei, muitas vezes. Estão ligados ao delito, estão ligados... A gente tem essa população lá. Dá para trabalhar com eles. E é muito melhor que eles sejam tratados dentro dos seus vínculos. Então, o que eu acho problemático é a gente criar uma política baseada na judicialização. Você sabe que isso é um outro problema sério. Está se havendo a tendência no Brasil agora é práticas repressivas, muito mais do que clínicas. Essas internações não tratam, reprimem, tiram da rua. Para quê? Para a classe média ficar se sentindo mais segura, porque transformaram também usuários de crack em possíveis assaltantes, criminosos, né? Pessoas que vão botar a nossa integridade, o patrimônio em risco. Tudo isso é muito fantasioso e é preciso enfrentar com seriedade o problema em termos... Mas tem acontecido, sim, viu? Vários furtos. O grande problema é isso, ele não tem fonte de renda. E os traficantes não entregam a droga graciosamente. Eles dão até inicialmente, até você se viciar, porque eles vivem disso. E na consecução dessa droga... Então precisa combater o tráfico. Né? Combater o tráfico e não punir o usuário, quer dizer, não, sim, não é isso? Sim. No caso eu estou levando a problemática drogas como um todo, tá? Porque é o seguinte, se não houver o consumidor, não existe o traficante, porque não tem mercado. Agora, enquanto houver o traficante, logicamente, havendo facilidades, o consumidor vai existir. Mas a gente tem que atacar as causas. Sim, eu estou insistindo na política pública no aspecto histórico. E quero também ressaltar isso. Os donos de hospício estão recuperando o que perderam com a reforma psiquiátrica que afastou os loucos do hospício. É preciso que a gente é crítico, a gente sabe, quer dizer, não vamos ser joguetes de interesses econômicos. Eles estão ganhando muito dinheiro para internar as pessoas. Sim, sem dúvida. Isso não é uma coisa que a gente possa ignorar. A gente interessada nisso, interessada financeiramente, não está preocupado com o usuário, não. Está preocupado em voltar a ter as verbas públicas nas suas contas bancárias. Isso é muito grave, né? Me parece. Interesses pessoais que estão em jogo. Veja de Varginha, a Abraço acaba sendo, como ONG, a única instância preocupada em fazer um trabalho psicossocial, quando deveria ser do público. A prefeitura devia criar uma rede. A prefeitura não cria,
Tem o CAPS-AD, sem dúvida, mas você sabe que o antigo prefeito disse várias vezes a vários profissionais assim, não há necessidade de atendimento infanto-juvenil na cidade. Você sabia disso? Não que sabia. O senhor Corujinha disse várias vezes assim, a FU vai dar conta. A FU vai dar conta. A FU vai dar conta. A gente tem um número enorme de casos de crianças doidas, doentes mentais, não estou falando de usuário, não. Estou falando de problema mental, que é a nossa área mais próxima, que não tem onde ir, e não é Varginha. Eu vou aproveitar a ocasião, se você me permite, o sul de Minas Gerais, se você traçar uma linha que vai de Uberlândia a Belo Horizonte, Betim, onde tem e Juiz de Fora, para baixo, não tem um CAPSI. Sabe o que é um CAPSI? É um centro de atenção psicossocial para a infância e adolescência, um lugar que atenda as crianças com transtorno mental grave. O prefeito de Varginha se dá o direito de dizer, aqui nós não temos esse problema. Quer dizer, não tem crianças loucas em Varginha, não tem problema, entende? A FU vai dar conta, isso é frase que um gestor público diz. E a Abraço, então, ela como ONG, que deveria ser rede complementar, como é chamada, né, as filantrópicas, as ONGs, ela acaba sendo a referência. É claro que eu não estou fazendo injustiça ao CAPS-AD, que tem feito um bom trabalho. Quero aqui aproveitar publicamente e dizer também que são heróis essas equipes de CAPS-AD, porque enfrentam uma realidade difícil numa gestão, eu não estou me referindo ao prefeito atual, que ainda está chegando, mas que o prefeito anterior, 2 mandatos, né? Não fez nada pela... Não. Na verdade, ele soma 3 mandatos, porque é o seguinte... 3, 2 do Mauro Teixeira. Exato, ele foi secretário de saúde, primeiro mandato do Mauro Teixeira. Mas Teixeira. Saúde, mas é da saúde da possível. Não, foi secretário de saúde, na primeira administração do Mauro Teixeira, foi vice-prefeito na segunda administração do Mauro Teixeira e prefeito depois. Pois é, e não fez nada no sentido de uma rede de atenção psicossocial, pelo menos na infância e adolescência. Na Abraço a gente está pensando em criar um serviço chamado CRIALD, Centro de Referência para atenção a usuários de drogas, justamente porque essa camada infanto-juvenil, né, adolescente e criança, que usa drogas, poderia ser atendida, já que não há CAPSI em Varginha. E é a Abraço que está pensando nisso. Entende? É bom que a Abraço exista, mas é uma distorção em termos da gestão pública, porque ela não é uma instância pública, não tem apoio público, não tem, digamos, as verbas, né, federais. Enfim, eu me empolgo um pouco isso, me interrompe aí para você poder dialogar. Luciano, efetivamente, em função do crescente, o número crescente de traficantes e pessoas usuárias de droga, o que pode? Porque é o seguinte, a Abraço está fazendo um belo trabalho, mas ela é limitada. A Canoc faz um bom trabalho, mas também é limitada, e assim vai. O que pode ser, em termos de política pública efetiva, real, hoje, possa ser feito? Vamos pensar Varginha, para pelo menos minimizar esse crescimento, porque o crescimento está muito grande. Eu sei. Olha, certamente que isso vai envolver medidas repressivas, eu não sou contra elas, porque existe o tráfico, existem os interesses que não são do sofrimento do usuário, não é isso? Tem que haver limites à prática da venda de drogas, do tráfico, mas acho que principalmente a ampliação da rede psicossocial, criação e ampliação de uma rede psicossocial para álcool e drogas. Sinceramente, eu acredito nisso, não é porque eu tenho essa posição sozinho, não. É uma experiência que me informa isso. A gente tem uma longa experiência desde o Ministério, na área da saúde mental e com o enfrentamento de uso abusivo de drogas, e a gente sabe dos efeitos, pessoas assim que, tomadas como dependentes químicos, que 2 ou 3 semanas de atendimento num bom serviço psicossocial pararam de usar crack. Como explicar isso? Eu sei explicar isso. O problema não era o crack. O crack era a ponta do iceberg. O crack era a questão de periférica. Na verdade, a problemática da pessoa era outra. E acredito que a grande maioria das pessoas com esse perfil social de pobreza, família desestruturada, falta de recursos, etc., não são afeitos à droga por uma espécie de tendência da sua alma ou do seu sangue, né? Quer dizer, não é porque, entende, o organismo dessas... Curioso, né? Que o organismo de pessoas que tem esse mesmo perfil social seja tão parecido em termos orgânicos. Então, quando a gente enfrenta o problema levando em conta o sujeito que usa droga e sua realidade social, isso é eficaz, ele muda. Mas se eu interno ele sai da internação, foi intacto. Durante esse período nada mudou, ele não foi tratado quanto a esses problemas e a vida dele real continua igual. Por que não vai voltar para a droga? Ele vai voltar, como disse aquela moça para mim num evento, que disse, eu queria dizer aí, o doutor perguntou uma coisa, ela falou, eu quero dizer para ele, eu voltei da internação, ficou acho que 3 meses, lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e eu voltei muito pior.
Quem está me ajudando agora é o CAPES. Foi uma fala dela, acho que deve levar em conta, não como um caso isolado, né? Mas como. Então eu penso que só uma política de rede, sabe? Uma palavra muito importante é rede. O que quer dizer isso? Rede é uma palavra legal porque mostra que nenhum serviço sozinho dá conta. Não é o hospital, não é a clínica, não é. É a rede, quer dizer. O CAPES também não dá conta sozinho, ele precisa ter articulações com a justiça, com a educação, é intersetorial. Quando a gente propõe a internação compulsória, esquece a rede intersetorial, como se só aquela medida, ela é pontual, isolada, né, fosse eficaz, ela perde a dimensão de intersetorialidade. O que é isso? Você convoca vários ministérios, o da saúde, o da educação, o da assistência social, o da justiça, tudo isso tem que entrar em jogo, é um problema multifatorial, multideterminado, você não pode resolver na base de uma internação médica, que aliás não é médica, é jurídica. Então a gente está assistindo à judicialização e à medicalização num problema que não pode ser reduzido a esses dois aspectos. Tá certo. Luciano, esse tratamento que vem sendo feito na parte psicológica, etc., qual é psicossocial, insisto isso, porque, não, sabe por quê? Porque quem está nos escutando pode achar que eu estou defendendo psicoterapia. Não. Assim, a pessoa ir lá, conversar com um psicólogo, não é isso não. É muito mais que isso, sabe? É uma coisa que mexe com a realidade social dele. Perfeito. Qual é o índice de aproveitamento que você tem conseguido nele? Enorme, enorme. Zona Oeste do Rio de Janeiro, se falei Realengo, Bangu, Padre Miguel, acho que o pessoal de Varginha sabe que bairros são esses, né? População enorme, Cracolândia de Padre Miguel, do lado da Vila Vintém, não sei se sabe onde tinha o Celcinho da Vila Vintém, o temido líder do tráfico. A gente teve vários adolescentes que vieram e começaram a falar de droga para nas nossas reuniões de grupo, né? Coletivo, sempre coletivo esse atendimento, a não ser quando alguém está muito mal e pede um atendimento individual, são trabalhos feitos coletivamente, e eles começaram a falar, é impressionante. Com 1 hora de conversa, durou uma tarde inteira, um encontro que eu estou me referindo, a droga sumiu do assunto. O cara me dizia, o rapaz, né, de alguém que ele teve que matar, que ele tinha convivido por causa da situação do trabalho. Ele começou a falar da angústia dele em relação à vida dele. Aí, mas cadê a droga? Já não era mais o assunto, tá entendendo? E aí, as possibilidades que esse atendimento continuado foi trazendo para ele, em muitos casos, levaram a parar de usar o crack nessa experiência. Essa experiência foi interrompida pelo próprio Ministério da Saúde, entende? Porque mudaram lá as regras do edital e a gente não pôde continuar no ano seguinte. Quer dizer, e é isso que eu digo, por que a política pública está tão servil aos interesses econômicos dos proprietários capitalistas de hospitais ou clínicas, ou chamadas comunidades terapêuticas, muitas vezes religiosas, né? Sabe que tem muitas comunidades evangélicas que também acredito que querem fazer o bem, mas existem outras coisas aí. Tá certo. Luciano, eu quero agradecer a sua participação aqui no Varginha em Foco e coloco os microfones da Clube à sua disposição para mandar uma mensagem para toda a população que está nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, eu quero também agradecer a essa oportunidade que você nos está dando, a mim, ao Laço Analítico, ao pessoal do Abraço, e dizer que Varginha é uma cidade adorável, me acolheu muito bem e que eu espero que, sobretudo, os profissionais da cidade, da área de saúde, no sentido ampliado, quer dizer, não só psicólogos, assistentes sociais, médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, se unam mais, porque eu acho que falta uma união dos profissionais para reivindicar uma verdadeira política de saúde mental e enfrentamento do uso do crack em Varginha. A gestão está precisando escutar esses segmentos. E acredito que talvez o novo prefeito possa... Vamos apostar que ele tem essa abertura para isso. O anterior não tinha, não. E a pessoa que está lhe ouvindo, que realmente gostaria de pedir uma informação, de lhe procurar, pode procurá-lo quinzenalmente na Abraço, ou seja, qual o telefone, endereço... Eu poderia, sem dúvida nenhuma, teria o maior prazer em receber as perguntas e espero poder, né, corresponder a essa expectativa em termos de tempo, porque a minha vida em Varginha, ela quase não cabe um alfinete. Eu trabalho o dia inteiro, mas acho que a Marianela, por exemplo, pode, Abraço, disponibilizar um telefone e me transmitir essas questões e eu farei o que eu puder para corresponder à expectativa. Marianela, você não ia falar, mas tem que chegar aqui, Marianela. Tem que falar. Não, vem cá, Marianela. Mas que coisa. Não precisa ter medo de microfone, não. Ela que já tive o prazer de entrevistá-la, né? Marianela, então é o seguinte, o pessoal pode procurar então um Abraço para tentar buscar, né, uma solução para a sua vida.
Na verdade, a ideia era para poder aproveitar o Luciano amplamente, né? Porque realmente ele é uma pessoa difícil da gente ter esse tempinho e você gentilmente nos concedeu. Então, realmente, a ideia é essa. Mas, como o Luciano muito bem disse, a Abraço, né, tá com esse novo centro de referência, o CRIAL, Centro de Referência da Infância, Adolescência e Usuário de Drogas, e para quem precisar, para quem desejar encaminhar e procurar essa interlocução com o Luciano e com o Abraço, estamos à disposição, telefone 3, com toda a equipe, né, de trabalho da instituição, no telefone 3214-5715. Vamos repetir, pessoal, anotar? Pois não. 3214-5715. Agora, 5715, Abraço. Agora no nosso novo local, na nova Casa da Abraço, no bairro Bela Vista. Então, estamos à disposição, né, de visitas, de conhecer de perto o nosso trabalho, nessa empreitada, no nosso desejo de estar avançando, como diz o Luciano, para que as novas políticas públicas possam estar apoiando quem muito quer, quem muito deseja, estar intervindo de uma forma nova, diferente, apostando nessa proposta, né, que deseja um outro caminho para o sujeito que está em sofrimento psíquico. Beleza. Marianela, muito obrigado, parabéns pelo seu serviço, né? Obrigada e também a pelo você. serviço da Abraço. E muito obrigado a Luciano da Fonseca Elia, pela participação aqui. Muito obrigado, Luciano. Obrigado também, um abraço.